O Flamengo venceu o Bangu com 3 gols de Pedro, com uma festa incrível da torcida do Flamengo em Aracaju. E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Bangu. O Flamengo é um fenômeno, cara. Os caras vão ficar buscando explicação e não tem explicação. O que eu faço? Como é que você explica? Eu explico porcaria nenhuma. Não tem explicação, meu amigo. O Flamengo, com esse resultado, assume a liderança do campeonato, com os mesmos 18 pontos do Fluminense, mas com um saldo de gols melhor. Igor Jesus, esse garoto, eu já falo dele há um ano, pelo menos. E aí, Igão, grande jogo, hein, cara? Obrigado. Graças a Deus, mais importante os 3 pontos. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal na manhã desta sexta-feira. Sextou, meus amigos, e teve vitória do Flamengo, 3 gols do Pedro. O Flamengo venceu o Bangu em Aracaju por 3-0 e o Mengão assumiu a liderança do campeonato. Vamos agora analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, que rasgou elogios ao Pedro, rasgou elogios também ao Flamengo, ao trabalho do técnico Tite. O Flamengo está sem levar gols no Campeonato Carioca, em uma defesa sólida, e poucas pessoas estão notando isso. Vamos ver então a imprensa falando sobre o Mengão, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão, que sempre tá aqui apoiando o nosso canal. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos notícias e informações do Flamengo, e lembrando que no final desse mês de fevereiro vamos sortear 2 mantos. Número 1, manto novo do Mengão, para aqueles que são inscritos do nosso canal e das nossas redes sociais. Então vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal do Vene Casagrande, ao canal João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Mengão. Para pra Deus, e eu quero escolher a Ele Glória, da Gabriela Rocha, e espero poder continuar crescendo, continuar evoluindo e agradecendo a Deus sempre por cada momento que eu vivo na minha vida. O Pedrão merece. 3-0, 3 gols do Pedro. O Flamengo, com esse resultado, assume a liderança do campeonato, com os mesmos 18 pontos do Fluminense, mas com um saldo de gols melhor. Vimos um Flamengo sem pisar muito no acelerador, né, Elton? Mas ganhando com tranquilidade. É verdade, do Bangu é um time que tem apenas 1 ponto. Mas vamos aos números do jogo antes do Elton falar. Vamos dar uma olhada nas estatísticas da partida em Aracaju. Muito rubro-negro foi prestigiar o Flamengo. Mando do Bangu, né? Mas o Flamengo lotando o estádio. Então, 58% de posse de bola rubro-negra contra 42% do Bangu. Passes certos 2,59 contra 4,65. Olha, quase 5 vezes mais finalizações do Flamengo, 5 contra 23. Finalizações certas 11-1 e escanteios 7-5. Como eu dizia, Elton, um Flamengo que não precisou pisar muito no acelerador para conseguir uma boa vitória, mas o destaque, sem dúvida, é o Pedro. E acabou sendo o jogador destaque do Flamengo, muito por conta também de uma movimentação que a gente já está acostumado a ver o Pedro fazer, né? Até para trazer o contexto, né, para o fã de esportes, o Flamengo, de novo, né, com essa formação que o Tite tem adotado de um 4-2-3-1, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. São 2 jogadores de muita movimentação pelos lados, que fazem muito bem a diagonal. Então o Pedro acaba tendo 2 pontas para dialogar dos 2 lados. Com o Luiz Araújo se entender, inclusive o segundo gol do Flamengo surgiu, né, de uma tabela dos 2. Até o Léo Pereira, né, fazendo cruzamento para ele finalizar de peito. Acabou sendo um jogo dele, obviamente, ponderando as fragilidades do Bangu, um time que inclusive jogou com linha de 5, né, jogou com 3 zagueiros, tentou fechar os espaços ali, quase com apenas um atacante, o Anderson Lessa na frente, e o Flamengo ocupando o campo de ataque. A gente viu nos números a quantidade de passes trocados. Acabou sendo um jogo de destaque do Pedro, não só pelos gols, mas pelas participações nas jogadas que geraram finalizações, não só dele, mas de outros companheiros. Então acabou sendo, claro, o destaque do jogo.
Tá aí, então o Flamengo, desde a estreia do técnico Tite, a gente faz um recorte, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, o aproveitamento superior a 70%. 31 gols marcados, média 1,72, gols sofridos 11, 0,61. Isso sem contar amistoso e só o time principal. Ô Elton, e quando a gente fala time principal, parece cada vez mais claro, né? O Tite não tá fazendo testes. O Everton Cebolinha um pouco abaixo, me pareceu, nessa partida. E o Pedro, são opções, porque a gente sempre lembra, Pedro ou Gabigol? Porque parece que o Tite realmente não pretende trabalhar com os dois juntos. Todos os sinais indicam nessa direção. E Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. Se o Pedro foi bem nessa noite, o Everton Cebolinha não está se destacando muito. Não sei não se o Bruno Henrique não ganha posição, hein? E mais um, né, Edu? E será o De La Cruz e não o Luiz Araújo. É claro que muda um pouco a característica, né? E são 3 jogadores diferentes. O Gabriel, Bruno Henrique e o De La Cruz com relação a esses 3, né? O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que o Pedro é titular do Tite e isso é incontestável, porque terminou a temporada passada assim, começa a temporada atual do mesmo jeito. O Gabriel, ele entrou no segundo tempo, assim como o próprio Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique até procurando o jogo ali, funcionando como segundo atacante. Muda até um pouco a característica do Flamengo, né? Que passa a jogar no 4-4-2 com o Bruno Henrique fazendo a diagonal e se aproximando ali da área. E o Gabriel tem essa movimentação de sair mais da área. O Pedro tem também, mas o Gabriel, até por ter começado, né, como um ponta, jogando um pouco mais pelo lado do campo, ele tem essa facilidade maior. Mas vejo hoje o Pedro titular e o Everton Cebolinha também. Um cara de muita confiança do Tite, um cara que o Tite levou várias vezes para a seleção brasileira. Um jogador que tem essa característica, né, de 1 contra 1, de abrir espaço. Eu acho que o Bruno Henrique, mais talentoso, um jogador que seria titular fácil desse time do Flamengo se não tivesse tido a lesão. E aí eu acho que o Tite, quando colocou o Everton, ele não tira por conta do rendimento que acaba sendo, você falou, né? Ele acabou hoje não jogando bem, mas tem sido um rendimento satisfatório pro sistema, né, desse jogo posicional de Tite. Então acaba sendo uma disputa bem interessante, que eu acho que não há no ataque, no comando de ataque. Como os dois não vão jogar juntos, nem o Gabriel nem o Pedro, a preferência do Tite é o Pedro. E o Pedro está agarrando essas oportunidades. É lógico que o Flamengo terá, como já teve, né, nessa temporada, algumas referências técnicas maiores, né, de adversários, mas ele já foi testado contra adversários muito maiores, né? O Pedro foi para a Copa do Mundo, inclusive. Então acho que é o jogador que tem a posição. Assim como o De La Cruz, né, do lado direito. Não jogou por contusão, mas o Luiz Araújo acabou sendo uma boa opção. Acabou sendo também um bom jogador, um jogador importante, né, para a construção desse placar contra o Bangu. Pedro foi o cara. Números do atacante. Tá aí. E gols bonitos também, né? Temos que destacar isso. 81 minutos, fez 3, 8 finalizações. Foi o primeiro também neste quesito. 5 finalizações certas e criou 2 chances. Foi o segundo entre os rubro-negros. Ou seja, quando a gente olha isso, fica ruim pro Gabigol, né? Automaticamente vem na nossa mente. O Gabigol, a gente sabe, num ano, que é o último ano de contrato, no meio do ano ele pode assinar com outra equipe, sem custos, um pré-contrato, né? E como que fica a situação pro Gabigol, na sua opinião, Elton? Hoje ele é reserva do Flamengo. É claro que quando chegar no meio do ano, né, ele vai decidir, o Flamengo decidir também se vai renovar ou se ele vai para outro clube. Já existiu, né, essa possibilidade, pelo menos dos bastidores, o Corinthians afirma que existiu, né, o interesse e a proposta pelo Gabriel para ir para o Corinthians. Então, ele tem mercado, é um jogador ainda muito valorizado. Eu acho que a gente, olhando o adversário, né, olhando o Bangu e olhando o que Pedro e Gabriel já fizeram contra equipes de maior qualidade técnica, os dois se saíram muito bem, mas o Gabriel tem um crédito muito maior, né? Decidiu jogos grandes e campeonatos para o Flamengo. É um jogador que tem essa importância e sabe da importância dele, mas hoje ele é reserva. Hoje, na preferência do Tite, o titular é Pedro. Agora, se ele vai aceitar essa reserva durante a temporada inteira e vai, digamos, prorrogar o seu contrato
e se manter no Flamengo até o tempo que ele quiser e o Flamengo também quiser, é uma outra história. Mas a gente sabe, né, Edu, que essas novelas normalmente terminam de uma forma bem curiosa, né? Que eu acho que é algo que a gente já está acostumado no futebol brasileiro. Quando o cara ele não está tendo oportunidades num time, ele acaba forçando uma saída. Não é o caso do Gabriel, mas ele tem hoje, digamos, essa prerrogativa, porque está nas mãos dele e dos seus empresários, né, uma renovação ou não. E aí fica disponível de sair de graça, que é uma outra história também que o Flamengo vai precisar ponderar, porque é um jogador ainda de valor de mercado muito alto. Pois é, poderia sair de graça o Flamengo, sem o Flamengo receber pela transferência, né? Agora, é isso, ele foi ovacionado em Aracaju, como foi em Manaus, como é no Brasil inteiro. É curiosa a situação exatamente por isso, porque ele é muito ídolo, mas é um ídolo hoje na reserva. Vamos ver o que vai acontecer na temporada. É claro que vai ter chance, tudo pode acontecer, a temporada é longa, tem seleção, tem contusão, mas no momento a fotografia é essa, um ídolo que está na reserva. E eu lembro do que disse o Oswaldo Pascoal, a gente conversando recentemente. O Pascoal falou, de qualquer forma, o Gabigol está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Mercado ele tem, como o Elton destacou, né? Então ele pode muito bem se transferir para um outro time no meio do ano, levando a bolada, que é o que seria transferência para o Flamengo, vai para ele, Gabriel. Ou ele pode arrebentar e renovar por um belo salário, continuar muito ídolo no Flamengo. Você concorda? Tá com a faca e o queijo na mão? Para o Gabriel não é ruim esse último ano de contrato? Tá numa boa, até pela reação da torcida em Aracaju? Sim, e vamos lá, vou fazer uma comparação aqui, não é comparação de jogador, tá? É comparação de cenários, de situação. É o que está vivendo o Mbappé no PSG. Jogador ídolo do clube, conquistou títulos importantes, não conquistou a Champions ainda, mas pode conquistar esse ano, mas já chegou à decisão, conquistou a Copa do Mundo, um cara identificado, né, com Paris e com o clube, e que vai sair de graça, né? Já os bastidores, né, já trazem que o Mbappé não continuará no PSG e tem a opção dele, né, de escolher para onde vai. O Gabriel vive a mesma situação no Flamengo, é ídolo da torcida, conquistou títulos importantes, conseguiu chegar à seleção brasileira, não se firmou, mas chegou à seleção brasileira, é campeão olímpico, né? É um jogador ainda jovem para a posição dele, ele ainda tem mercado, são situações bem parecidas, né? Bem similares, só que são cenários diferentes, volto a repetir, realidades diferentes, mas sim, eu acho que está na mão dele, Edu, a decisão do seu futuro, e se ele não conseguir essa posição no Flamengo, que eu acho que seria o cenário ideal para ele, né? Já é ídolo de uma torcida, conquistou títulos importantes decidindo jogos, continuar nesse clube, mas sendo titular com a camisa 10, né, do Flamengo, é lógico que ele preferiria continuar, mas o jogador quer jogar também, né? E se ele continuar sendo reserva, eu acho que o caminho será outro. Bom, e você lembrou bem, o Mbappé, ele teria conversado com o pessoal do PSG exatamente para sair do Paris Saint-Germain, para ir para a França. Comunicou que vai para o Real Madrid. Grandes jornalistas, inclusive colegas da ESPN na Europa, confirmaram essa informação. Conversou com Alkelife sobre essa saída. Tite no Flamengo, ele fala depois da vitória 3-0 sobre o Bangu em Aracaju. Boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. Flamengo são oportunidades. As oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, o que faz gol, o time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Mas, Elton, fique à vontade para comentar a coletiva do Tite com César Sampaio.
E para mim me chamou a atenção quando ele falou do Bruno Henrique, né? Uma velocidade impressionante. O Bruno Henrique, a gente falou mais cedo, entrou muito bem no jogo. Num jogo que o Cebolinha não estava lá tão bem. Ele diferencia os dois jogadores, mas ele fala com um elogio ali implícito, uma velocidade impressionante. É aquilo que a gente falou. Não sei não se ele não será titular em breve, mesmo o Tite falando que dá para usar os dois ao mesmo tempo. A gente até comentou sobre isso, né, Edu? Que são jogadores de características diferentes, que há uma disputa maior nessa posição do que há, para mim, na referência, com Pedro e Gabriel. Para mim, hoje não há disputa. Como não há disputa do lado do Luiz Araújo, né? Porque a gente sabe que o De La Cruz era titular. Então, eu acho que nessa posição, sim. E o Bruno Henrique, ele tem mais valências, né? Ele é um jogador diferente, a gente sabe disso. É um ótimo finalizador, não só finalizador com os pés, mas no jogo aéreo também. É um jogador de abrir espaço, é um jogador do 1 contra 1. Quando o Flamengo, que raramente acontece, né, precisa baixar um pouco mais suas linhas, ele acompanha o lateral e a retomada dele com sua força física e técnica é realmente diferente. Então é um jogador que 100% fisicamente, né, será titular dessa equipe. Há uma disputa porque o Everton Cebolinha conseguiu engatar uma sequência de jogos que permitiu a ele permanecer na equipe titular, porque eram atuações satisfatórias para o sistema que o Tite coloca em campo. Mas talento por talento, acho que o Bruno Henrique é mais talentoso. E eu não estou dizendo que o Everton não é. Comparando que um é mais talentoso que outro. Os dois possuem esse talento. E eu acho que é questão de tempo também, né? Se o Bruno Henrique conseguir essa sequência que teve o Everton, que está tendo o Everton, ele voltará a ser titular da equipe. O Flamengo é um fenômeno, cara. Os caras vão ficar buscando explicação e não tem explicação. O que eu faço? Como é que você explica? Eu explico porcaria nenhuma. Isso não tem explicação, meu amigo. Isso é um fenômeno. Por que diabo que as pessoas do Brasil inteiro torcem pelo Flamengo? Não tem explicação, por causa do Zico, mas antes já tinha. Por causa da Rádio Nacional, mas também transmitiu o jogo do Bangu, que vai jogar hoje. E o Bangu não tem torcida, o América, né? Por que as pessoas não viraram Fluminense, Vasco, Botafogo, viraram Flamengo? Todos esses times estavam na Rádio Nacional. Foi a Globo. Tá bem, então por que não viraram Corinthians, São Paulo? E o Flamengo nem era o maior campeão, Vasco, né, Mauro? Não, quem ganhava mais os títulos. Exato. Você pegar lá nos anos 30, tinha 2 ligas, o Botafogo foi tetracampeão. Nos anos 40, o Flamengo teve um tri. Mas é o Vasco que forma o Expresso da Vitória. É a base da seleção da Copa de 50 no Maracanã. A Copa que foi no Brasil. A base era o Vasco. O Vasco foi um clube de inclusão, né? Então, assim, por que o Flamengo... Não sei. O Flamengo ficou décadas aí só fazendo papelão, ganhando nada, só fazendo vexame. E a torcida grande. E vai aumentar essa diferença, porque tudo bem, as pesquisas não são tão precisas, mas elas dão um sinal. As pesquisas são feitas, essas pesquisas que medem aí tamanho de torcida, que na verdade são pesquisas de eleitorais, outros motivos, os caras metem a pergunta: qual é o seu time? E o cara responde. Por isso que elas não são tão precisas, mas dão uma noção, né? E elas mostram um crescimento. Detalhe, essas pesquisas elas são feitas com pessoas a partir dos 16 anos, que é a idade que o cara pode votar, né? Então, dos 15 para baixo não entra na pesquisa. Você vai ver a quantidade de crianças e adolescentes que são rubro-negras hoje por conta desses anos de sucesso agora. Como o Palmeiras vai aumentar a torcida também, naturalmente. Só que o Flamengo já tem muito mais. Então a tendência é isso abrir uma vantagem ainda maior. Vão ficar aí tentando explicar, buscando explicação, falando aquela besteira de terceirizado, mas não adianta. Pode fazer o que quiser, não tem explicação. Isso aí é um negócio que desistam de explicar. Apenas contemplem, admirem a força popular de um clube de futebol que, se fosse bem gerido, ia ser muito difícil para todo mundo, cara. Muito difícil. É impressionante o Flamengo. É o que a gente fala, né, André? É difícil falar. É só mostrar mesmo, né? Porque é difícil explicar. Ou não dá para explicar, né, cara? E a gente vê a paixão, né, do torcedor é mostrar, né? Porque é inexplicável mesmo, né? Não, aí é tocante, né? Comovente, né? Pra gente que torce, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta do fenômeno popular que é o futebol, né? Tirando gente assim boba, assim, infantil, hater, gente que não consegue conviver com contrariedade, né? Não tem maturidade para viver com contrariedade, aí fica dando chilique e tal.
mas você olha isso e se emociona, né? Lógico que tem muito carona ali, não no sentido de não torcer pelo Flamengo, mas no sentido de estar ali para tirar uma foto para botar no Instagram, entendeu? Se não fosse isso, fosse uma época sem rede social, vou fazer o que lá? Continua sendo Flamengo, continua gostando do Flamengo, mas não iria. E hoje tem a questão de mostrar na rede social que viu o Gabigol, tirou foto do Gabigol de perto, tem essa questão hoje. Mas ainda assim é um fenômeno impressionante. A atuação do Igor Jesus foi realmente muito boa, muito segura, o que me dá um pouco mais de tranquilidade, porque eu lembro sempre que o Pulgar, que é o titular absoluto da posição, não vai estar em 9 jogos do Campeonato Brasileiro por causa da Copa América. E o Alan, o seu reserva natural, está se revelando um neném dodói, né? Já tinha vindo de uma contusão séria no Atlético Mineiro, aqui no Flamengo teve uma outra e agora está tendo uma terceira. Está ocupando, eu gosto de brincar aqui, com todo respeito, é uma brincadeira, mas ele está na marca que era do Rodrigo Caio, normalmente, lá no departamento médico do Flamengo. Então era muito preocupante, de repente o Flamengo vendeu o Thiago Maia e não tem ninguém, porque o Igor Jesus até hoje, verdade, tinha poucas chances, mas não tinha mostrado ainda um futebol como o de hoje. O futebol como o de hoje deixa uma tranquilidade maior, porque parece, pelo menos dá a sensação, de que se precisar usá-lo, o Flamengo vai saber usar bem. E justificou, sim, os 3 gols. Sim, se ele continuar com essa média de gols, é claro que ele tem que ser titular. Eu só falei, e repito, que num esquema com 4 jogadores no meio-campo, me parece que o Gabigol e até o Bruno Henrique são jogadores que se encaixam mais num sistema em que vai ter muita jogada de triangulação, muita chegada do meio-campo, e aí os caras da frente têm que se deslocar muito e não ficar cravados nas pontas, como gosta o Tite. Então, eu acho que Gabigol e Bruno Henrique, com liberdade de rotação, num esquema com quadrado no meio-campo, como era com o Jorge Jesus e como foi com o Dorival, eu acho que eles têm condição de render mais. Hoje o Pedro foi irretocável, né? Ver Igor Jesus. Esse garoto, eu já falo dele há 1 ano, pelo menos. E aí, Igão? Grande jogo, hein, cara? Obrigado. Graças a Deus. Mais importante, os 3 pontos. Liderança. Vamos dar continuidade no trabalho em busca do nosso objetivo. Vamos lá. Bora, amor. Mas o jogo não passa nada, hein? Baliza 0. Valeu. Sistema defensivo começa lá da frente, o pessoal da frente tá de parabéns. Mais 3 pontos, vamos. Seguimos. Fala, garçom. Bora, mais 3 pra conta, bora. Liderança. Seguimos. O Red Bull Bragantino vai inscrever o zagueiro Léo Ortiz na Libertadores da América. Isso quer dizer que a negociação com o Flamengo chegou ao fim? Não quer dizer, sabe por quê? Porque mesmo ele sendo inscrito pelo Red Bull Bragantino na competição, o Flamengo, caso venha contratá-lo depois, pode ser inscrito. Inclusive, o jornalista Guilherme Xavier detalhou o regulamento da competição. Um jogador inscrito na fase preliminar, que é a fase 1, 2 e 3, justamente a fase que o Red Bull Bragantino está, pode ser inscrito por outro clube somente da fase de grupos, ou seja, que é a fase que o Flamengo vai disputar. O Flamengo já está na fase de grupos. O Red Bull Bragantino vai disputar a fase preliminar. Pode até pegar o Botafogo em uma dessas fases. Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube pode ser inscrito por outro somente a partir das 8avas de final. Ou seja, não poderá participar da mesma fase por 2 equipes diferentes. Até aí tudo bem. Um jogador não pode ser inscrito para a fase final, 8avas, quartas, semi e final, por mais de um clube. Um jogador que for registrado em um segundo clube não pode ser registrado novamente no time de origem na mesma edição do torneio. Então, galera, resumo da ópera. Não tem nenhum problema se o Léo Ortiz for inscrito pelo Red Bull Bragantino para disputar a fase preliminar. E aí depois, caso o Flamengo concretize a contratação, ele pode ser inscrito pelo Flamengo na fase de grupos. Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo, assinou a rescisão de contrato com o Flamengo, inclusive publiquei no meu Twitter, @VineiCasagrande, e também no meu Instagram, @VineiCasagrande, a seguinte informação. Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo. O lateral rescindiu com o rubro-negro para poder assinar o contrato com o Corinthians. Hoje, quinta-feira, às 11h41 da manhã, obviamente, o Flá deu entrada na CBF na rescisão do jogador. Caminho livre
para o Timão anunciar o jogador. Corinthians vai pagar 4 milhões de euros por 60%. Flamengo é dono de 50%, vai negociar esse pagamento de 10% ao Londrina, que é outro clube que detém 50% dele, e aí o jogador vai ser, enfim, atleta do Corinthians, como ele sempre sonhou, como ele sempre quis, como ele queria, para poder realizar o sonho do pai dele, que é torcedor desde criança do Corinthians. Então, enfim, o jogador não é mais atleta do Flamengo, fim de um ciclo, vai ser jogador do Corinthians, e eu acho que o Flamengo fez uma baita venda e o Corinthians pagou muito alto por um jogador que estava desvalorizado no Flamengo. Para finalizar nosso assunto, galera, Thiago Maia. Não é só valor oferecido pelo Internacional que emperra a contratação do Colorado, do jogador pelo Colorado junto ao Flamengo. O que me informaram que, além do valor e o Flamengo tentando ficar com o percentual de direitos econômicos do jogador, está até conversando com o Lille, que é o clube que é dono de 50% do jogador. O Flamengo até conversa com o clube francês para tentar ficar com o percentual, mas não é só isso. A questão é, o Flamengo também está no mercado em busca de uma reposição, porque o Flamengo tem o desejo de vender o Thiago Maia desde que tenha uma reposição bem encaminhada. Eu acho essa estratégia extremamente correta, inclusive falei no último vídeo. O Flamengo deveria fazer isso. O Igor Jesus tem futebol para sustentar uma possível titularidade durante um longo período no Flamengo? É uma incógnita. O Flamengo tem que ir ao mercado em busca de um jogador, sim. Uma reposição, sim, para a vaga do Thiago Maia. E vai ser difícil achar um bom jogador pelo valor que o Flamengo vai vender o Thiago Maia, que é cerca de 4 milhões de euros, isso se fechar a venda de fato. Então, o que eu sei é, as negociações ainda estão em andamento, tanto é que o jogador nem foi relacionado para a partida contra o Bangu, nessa quinta-feira. O jogador está treinando em academia, enfim, o jogador quer ir para o Internacional, eu não vejo nenhum problema nisso, aceitou o projeto do Internacional, só que o Flamengo, obviamente, só vai vender a partir do momento que entender que o negócio seja muito bom para o clube. E até o momento o Flamengo não entendeu isso. É a mesma situação do Léo Ortiz. O Red Bull Bragantino ainda não vendeu o jogador porque entende que a proposta do Flamengo não é aceitável. E tá tudo bem. É assim o futebol. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas que sempre mandam mensagem pra gente aqui nos vídeos anteriores. E o Dalto Alves falou o seguinte, ó: Igor Jesus e Pedro acabaram com o jogo. É isso mesmo, nós vimos aí no vídeo os comentaristas falando sobre o Igor Jesus, que jogou muita bola, e o Pedro nem se fala, né? Fez 3 gols, inclusive, se eu não me engano, ele está com 7 partidas nesse ano e 7 gols. Praticamente 1 gol por partida, incrível, hein? E tem aí também o Flá Cariocão, falou o seguinte, ó: sou de Cuiabá e o Flamengo 4-0 hoje. No caso, foi de um vídeo anterior, então ele não viu esse vídeo ainda. Aí ele tentou chutar, mas quase acertou, né? Foi 3-0. O seu canal é diferenciado, mano, parabéns. Pô, cara, muito obrigado mesmo. Eu sempre vejo as mensagens aí de vocês que sempre elogiam o canal. Tamo junto, a gente sempre busca fazer o melhor pra vocês, se esforça, a gente levanta cedo aqui pra trazer as notícias pra vocês. Vamos lá, então. Valderi Souza falou o seguinte: o Pedro é beneficiado para fazer os gols porque ele tem assistências dos laterais e do Arrasca. Já o Gabi, ninguém dá assistência para ele. Os reservas são mais individuais. Quero ver como seria o Pedro jogando com os reservas. É um ponto-chave meio interessante, né? A gente tem que pensar nisso. Mas o Gabigol, cara, eu torço demais para ele, para que ele volte a jogar e fazer gols como ele fazia. Poxa, ele deu 2 Copa Libertadores pra gente. São 2. Na partida contra o River Plate, nos últimos minutos, ele foi decisivo. Na partida contra o Atlético Paranaense, na final também da Copa Libertadores, ele marcou o gol, ele foi decisivo. Quer dizer, não tem explicação, a gente tem que torcer para ele voltar. Ele vai voltar, eu acredito que Gabigol vai voltar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado. Lembrando que no final desse mês de fevereiro, nós vamos sortear 2 mantos. Número 1 do Mengão, novo manto do Flamengo. Então, para você já ficar ligado, para você poder participar, você tem que estar inscrito no nosso canal. E tem um link aqui na descrição do vídeo que tem as nossas redes sociais, tanto o Insta como o Twitter, que é o novo X.
vai lá, se cadastra, fica ligado que a gente vai anunciar para vocês o que você precisa fazer para você concorrer, tá bom? Então é isso daí, nação, ótimo dia para todos vocês, tamo junto, obrigado por você estar aqui. Ó, não se esqueça, escreva nos comentários de qual localidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, se você é de Aracaju, Bahia, Espírito Santo, escreva aí pra gente saber aonde tem torcedor dando aquela moral aqui no canal, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.